Você, mulher, já se perguntou quantas lutaram antes de nós para termos os direitos que temos hoje? O feminismo, com esse nome como movimento social mesmo, nasceu no fim do século XIX, mas antes disso já existiam mulheres no Brasil lutando pelos seus direitos. Dandara dos Palmares, por exemplo, teria liderado no século XVII as mulheres do exército do Quilombo dos Palmares. Clara Camarão lutou contra as invasões holandesas na região da capitania de Pernambuco. Maria Quitéria de Jesus, conhecida como a Joana d'Arc brasileira, se passou por homem para fazer parte do exército durante a luta pela independência. E todas elas são sementes para as conquistas que vieram depois. No Brasil, a história do feminismo é dividida em 3 ondas, conforme as principais reivindicações das mulheres em cada momento histórico. Nós temos estudiosas que falam também em uma 4ª onda do ativismo digital, que seria a que estamos vivendo atualmente. E é especificamente nesse contexto que a biografada deste episódio está inserida. A professora e vereadora Fernanda Garcia foi uma das responsáveis por trazer para Sorocaba o coletivo feminista Rosa Lilás. O grupo surgiu primeiro em Campinas, no ano de 2012, quando ocorreram muitos casos de violência contra a mulher naquela cidade, e chegou em Sorocaba um ano depois, com a necessidade de discutir a participação da mulher na sociedade como um todo. De lá para cá, o Rosa Lilás tem feito diversas ações em meio ao público, principalmente próximo aos terminais de ônibus e na área central de Sorocaba. Além dos atos do Dia da Mulher e do Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o coletivo marcou a cidade com uma manifestação próxima às eleições de 2018, com o nome Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. Eu sou Carol Fernandes e este é o podcast Elas no Poder. A bancada feminina é pequena, a representação... Com essa crise somos nós, as mulheres. Nós só podemos agradecer porque vocês continuam construindo a sociedade que Salvadora Lopes fez por lutar. Fui insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, que neste ato estamos inaugurando mais um marco para Sorocaba. Fernanda Schillick Garcia nasceu no dia 10 de novembro de 1977, em Sorocaba. Ela é a primeira filha entre os 4 irmãos do casal Andrelino Garcia Furtado e Ângela Maria Schillick Garcia, um pedreiro e uma trabalhadora do lar. Ela e sua família se mudaram constantemente de casas até conquistarem uma moradia própria no bairro São Conrado, na zona norte da cidade, onde Fernanda vive até hoje. Assim como quase todos os bairros da zona norte de Sorocaba na década de 90, o São Conrado tinha a maioria das ruas de terra, sem tratamento de esgoto, pouca iluminação, abastecimento precário e falta de atendimento médico. E foi vivendo na pele essa experiência que Fernanda teve seu primeiro contato com a luta política, intensificada por meio do contato com o movimento estudantil. E para nós que somos da classe trabalhadora nos é muito caro a honestidade, né, a dedicação aí ao trabalho, essa questão. Então, um pouco dos valores que eu tenho, né? E que vão tendo uma identificação com o meu posicionamento ideológico, de estar num partido de esquerda, né? De sempre identificar, ter um posicionamento, meu primeiro voto, num partido de esquerda, onde tem aí uma identificação da falta de estruturas mesmo, né? Então, a partir das faltas que eu presenciei na minha infância ou na adolescência, acho que isso vai trazendo aí também essa identidade, essa briga, né? Esse sentimento aí de que o Estado sempre nos nega o que nos é de direito. Enquanto estudava na Escola Estadual Antônio Padilha, na região central de Sorocaba, Fernanda participou da construção do movimento Olho Vivo, em conjunto com outros estudantes sorocabanos. Um deles, o ex-vereador e ex-deputado estadual Raul Marcelo. Você já me conhece. Eu sou Raul Marcelo, deputado estadual por São Paulo, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade. O Olho Vivo foi um dos principais movimentos sociais da região de Sorocaba entre os anos de 1997 e 2004. Durante o período, Sorocaba viveu manifestações em defesa do passe livre estudantil, com marchas de jovens, debates e manifestações organizadas pelo movimento. Fernanda acompanhou de perto a trajetória do Olho Vivo enquanto estava no ensino médio e também como estudante universitária, cursando letras na Uniso. Minha militância, já participava do movimento estudantil, né, o Olho Vivo, e logo após que eu iniciei no curso,
se começou também a organização do centro acadêmico. Daí foi bem interessante, né? Com os estudantes, nós organizamos aí um centro acadêmico que não tinha um presidente, era colegiado, então todos tinham o mesmo direito de voz, né? Foi uma experiência bem bacana. Então eu terminei o curso, demorou um pouco para eu ingressar na área da educação como professora, né? Mas na formação na universidade foi o espaço que eu tive de militância, né? Em relação à formação do centro acadêmico, a luta de algumas pautas específicas, mesmo aí do movimento estudantil. Eu lembro que na época teve uma luta até que aconteceu na Unisu Raposo, do fechamento, que tinha uma cobrança do estacionamento, não sei se vocês sabem, mas fechou, parou, teve vários atos, foi bem interessante e houve uma conquista, né? Que no caso, a Unisu, eles retiraram a proposta, que era cobrar um valor de estudantes para o estacionamento da universidade, né? Que é um absurdo, né? Você tem que pagar o estacionamento. E daí a gente teve essa luta que foi bem importante, que foi uma luta do centro acadêmico na época. E eu acho que foi dessa forma, né, que eu já participava do movimento estudantil, daí na universidade aproveitei esse espaço também para ter essa experiência. Ela se formou em 2003 na Unisu e após um tempo passou a dar aulas como professora de língua portuguesa. Foram em várias escolas, a gente estava comentando ontem. Porque assim, a atuação, eu entrei no Estado como categoria O, e é super precária, né? Você não tem direito de nada. Então, assim, eu iniciei como professora eventual na escola Dionísio Vieira, que fica ali no bairro do Paineiras, que é uma escola estadual. E a partir disso, começando a lecionar, eu também prestei o concurso no município de Sorocaba. Mas a atuação no município se deu na escola Mateu Mailaschi, também no Getúlio Vargas, que eu trabalhei. Então, cheguei a trabalhar no estado, no município. E no final de 2012 para 2013, eu participei acho pouco antes, de 2011, eu participei no Fernando Prestes, que foi uma experiência bem diferente. Ser uma ETEC, né, em relação ao estado, tem muitas diferenças. A estrutura da ETEC é uma estrutura bem legal, né? Então te dá um espaço enquanto professora para trabalhar com os alunos. Tem a organização da escola, então foi uma experiência bem interessante. 2 anos antes dela se formar na Unisu, em 2001, Raul Marcelo assumiu seu primeiro mandato como vereador em Sorocaba, na época pelo PT. Ele foi eleito com 1.961 votos, se tornando o vereador mais jovem do regime democrático, na época com 21 anos. E Fernanda acompanhou de perto tudo isso. Foi convidada para atuar no mandato, contribuindo com a elaboração dos projetos e discutindo os problemas de Sorocaba. Além dessa eleição, Fernanda acompanhou Raul Marcelo em seu segundo mandato na Câmara de Sorocaba, em 2004, e também como deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, eleita em 2006 e 2014, então filiada ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Até que em 2012, a própria professora de língua portuguesa foi convidada pelo partido para concorrer às eleições municipais de Sorocaba, como candidata a vereadora. Olá, sou Fernanda Garcia, professora de português em Sorocaba. Minha história política inicia-se no movimento estudantil, na luta por direitos da juventude trabalhadora. Nos últimos 10 anos, junto com o Raul Marcelo, adquiri experiência nas nossas conquistas para a comunidade. Nestas eleições, sou candidata a vereadora pelo PSOL. Bom, esse convite, ele surgiu a partir de uma conversa no partido, né, num grupo político do qual eu participava, aí colocando a importância de termos figuras que pudessem assumir essa tarefa de ser vereadora. Na época eu estava trabalhando também na área de educação, e quando foi levada essa informação, na verdade foi feito esse convite, né? Foi bem interessante porque eu nunca tive a pretensão de ser vereadora. Então foi uma coisa assim que foi feita uma discussão, né? Colocada essa proposta e foi colocada a importância de ter não só uma representatividade, vamos colocar aí, feminina, né? Das mulheres, mas também do partido, né, que viesse trazer aí algumas pautas importantes de reivindicações, né, a pauta no meio da educação, da saúde. Então foi bem interessante que quando foi feito esse convite, eu não tinha aí a ideia de ser, mas aí eu fui convencida da importância de assumir essa tarefa, né.
Na época, Fernanda recebeu 2.562 votos, mas não conseguiu ser eleita, apesar de ter sido a candidata mais votada do PSOL na cidade. No ano seguinte, a professora foi uma das fundadoras do coletivo feminista Rosa Lilás, conforme falamos no início do episódio. Em 2015, Fernanda e colegas do coletivo falaram sobre a experiência em uma entrevista ao jornal Cruzeiro do Sul, publicada com o título Coletivo Movimenta-se contra o Machismo. Acho que o importante é que as mulheres se movimentem, que elas estejam participando com viés aí de defesa realmente da classe trabalhadora, né? Que ela venha defender as mulheres que no momento que elas estão invisibilizadas pela sociedade. Tem uma grande maioria. Tá? E o movimento feminista Rosa Lilás é um movimento interessante, bastante jovem, né? Mas ele também agrega várias mulheres. Então é um movimento que ele consegue ter aí permear em várias faixas etárias, né? E ter essa interseccionalidade. Então é um movimento bem interessante. Em 2014, Fernanda foi eleita conselheira no Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, na subsede de Sorocaba. Ela também foi indicada à coordenação regional do sindicato. Como sindicalista, Fernanda ajudou a organizar debates, seminários e manifestações por aumento salarial aos professores, melhores condições de trabalho e por mais investimentos na educação. Uma delas é a greve dos 100 dias, que aconteceu no ano de 2015, contra os ataques promovidos pelo governo Alckmin à educação. Os professores reivindicavam 75,33% para a equiparação salarial com as demais categorias com formação de nível superior. Segundo a categoria, mais de 3.000 salas de aula foram fechadas durante a gestão Alckmin, o que provoca a superlotação das salas de aula restantes. A garantia de direitos para docentes temporários também estava entre as demandas dos grevistas. A greve começou em março e terminou só em abril, sendo considerada a mais longa da história da POESP. A categoria encerrou a greve sem conseguir reajuste salarial. Os professores da rede estadual de São Paulo chegam ao fim após 92 dias. Foi a paralisação mais longa da história da categoria. A categoria reivindicava aumento de 75,33% como equiparação salarial a outras categorias com formação equivalente. Mas o governo do estado diz ter dado reajuste de 45% no acumulado dos últimos 4 anos. Posteriormente, Fernanda também apoiou o movimento dos estudantes secundaristas que organizaram as ocupações escolares naquele mesmo ano, protestando contra a reorganização escolar proposta por Alckmin. Em setembro de 2015, o governo do estado de São Paulo anunciou um projeto de reestruturação da rede escolar, que consistia em separar as unidades escolares de modo que cada uma passasse a oferecer apenas um dos ciclos da educação, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 ou ensino médio. A proposta também previa o fechamento de 94 escolas, que seriam disponibilizadas para outras funções na área de educação. Segundo o governo paulista, 311 mil alunos deveriam mudar de escola, 74 mil professores seriam atingidos pela mudança e 1.464 unidades escolares estariam envolvidas na reorganização. Então, em outubro, as escolas passaram a ser ocupadas em um movimento feito pelos próprios estudantes. O número de escolas ocupadas por estudantes em São Paulo chegou a 193, de acordo com o Sindicato dos Professores. A mobilização terminou com 203 escolas públicas ocupadas e diversos protestos na rua até dezembro, o que resultou na queda de Hermann Wuhlholt como secretário de Educação do Estado. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, suspendeu o projeto de reorganização escolar na rede do ensino do Estado. Com a decisão, o secretário da Educação, Hermann Wurwald, pediu para deixar o cargo. As participações nesses protestos projetaram a professora para um cenário maior e ela viu isso como uma nova oportunidade de entrar na política. Então vieram as eleições municipais de 2016. Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, desistiu de concorrer à reeleição por ter um grande índice de rejeição e fortes críticas ao seu governo. O partido, que até então exercia uma hegemonia política no município, tendo eleito todos os prefeitos desde 1996, apresentou João Leandro da Costa Filho, secretário de governo de Panunzio, como candidato tucano. O ex-prefeito de Sorocaba, Renato Amari, declarou ser pré-candidato do PMDB à disputa, mas desistiu da candidatura em julho daquele ano. A desistência o levou a apoiar o nome do então vereador José Crespo, do DEM, ao pleito. Não sabe quem tem mais capacidade e quem tá pronto pra governar. Crespo é o melhor candidato e ainda
Escolhido como candidato aos 45 do segundo tempo, Crespo aceitou a estrutura partidária já vinda da pré-campanha de Amari. Isso fez com que ele herdasse a então candidata a vice do PMDBista, a delegada Jaqueline Coutinho, do PTB, próxima biografada do Elas no poder. Já o PSOL, que vinha se consolidando como força política à esquerda na cidade, oficializou como candidato o ex-vereador e deputado estadual Raul Marcelo, que já tinha disputado as eleições para prefeito em 2008 e 2012. Vote 50, Raul Marcelo. Raul, compartilhe o novo. A corrida ainda teve Hélio Godoy como candidato pelo PRB, figura já carimbada dos últimos episódios do podcast, e Clauber Piva pelo PT, nome pouco conhecido entre os sorocabanos. A disputa levou os candidatos José Crespo e Raul Marcelo para o segundo turno, uma disputa muito polarizada, mas que acabou levando Crespo à vitória, com 182.833 votos, se tornando o novo prefeito de Sorocaba. Na Câmara Municipal, 2 mulheres foram eleitas para um total de 20 cadeiras. Yara Bernardi, do PT, com 4.364 votos, e Fernanda Garcia, do PSOL, com 3.882 votos. Como foi a campanha em 2016? A campanha em 2016, ela foi uma campanha, acho que não só 2016, mas a 2012 também, foi uma campanha muito militante, que é você estar participando, tinha um grupo, né, de estudantes que estavam ali participando. Foi uma construção de montar pautas em conjuntos, né? Por exemplo, conversar com o movimento estudantil. Qual que é a estrutura para que a gente pudesse defender, né? Qual que eram as demandas do movimento estudantil, assim como quais eram as demandas do movimento da saúde, da educação. E a partir disso a gente foi organizando um grupo, né, que apoiou a campanha, e foi onde a gente... Aí, com um trabalho de base, a gente foi organizando. Dentro da Casa de Leis, Fernanda Garcia iniciou seu mandato se destacando com repercussão nacional, após apresentar 12 projetos de lei no seu segundo dia de mandato, relacionados à saúde, à educação, à inclusão digital, ao meio ambiente, ao transporte público e ao direito da mulher. Mas a legislatura 2017-2020 seria marcada por um terremoto político que atrapalharia não só a cidade, como os trabalhos legislativos. Naquele ano, então, o prefeito José Crespo foi acusado pela sua vice, Jaqueline Coutinho, de tê-la agredido verbalmente após a mesma apresentar uma investigação que mostrava que uma das assessoras de confiança do prefeito, Tatiane Polis, não tinha diploma de ensino superior, exigido para assumir o cargo que ela ocupava. O prefeito de Sorocaba, José Crespo, fala sobre a discussão que teve com a vice-prefeita Jaqueline Coutinho, que investigava se uma assessora direta do chefe do executivo estaria trabalhando sem diploma de conclusão de curso. O caso chegou à Câmara Municipal, que vota nesta manhã a abertura de uma investigação contra Crespo. A Comissão Parlamentar de Inquérito do falso diploma foi aberta e teve Fernanda Garcia como presidente e Hudson Pessini, do PMDB, como relator. As investigações, que duraram 43 dias, apontaram que o prefeito cometeu os crimes de improbidade administrativa e prevaricação. A CPI não tem o poder de cassar um prefeito, mas recomendou ao Legislativo e ao Ministério Público que Crespo fosse afastado do cargo. A CPI gerou uma comissão processante que ela sim teria poderes de pedir a retirada do prefeito do cargo. Foi o que aconteceu em agosto de 2017, uma sessão marcada por diversas manobras políticas, tanto da situação como da oposição. O que nós temos? Essa é a Fernanda defendendo a retirada do prefeito do cargo em 2017. Mas representa aí a esperança para a população, representa a modificação de um governo que não está atendendo às expectativas da população. Um governo que não responde, que agiu de forma demagoga no período eleitoral e agora não cumpre as suas promessas que foram feitas no processo eleitoral. Ele não está cumprindo, pelo contrário, ele está criando problemas. Na época, Crespo foi cassado por 14 votos a 6 em uma sessão extraordinária e perdeu seu mandato. A vice Jaqueline Coutinho assumiu o cargo pregando um governo de conciliação onde tanto a esquerda como a direita teriam espaço. O PSOL, por decisão partidária, foi o único partido que não indicou cargos no governo Jaqueline. 43 dias depois, José Crespo conseguiu reverter a decisão no judiciário e pôde reaver seu mandato. 2 anos depois, o legislativo sorocabano se veria no olho do furacão novamente. 2 denúncias foram apresentadas à Câmara, uma contra o prefeito e a outra contra a vice.
Jaqueline Coutinho foi acusada de desvio de função pública por usar um funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, para fins particulares. O caso ficou conhecido como marido de aluguel. Já o prefeito estava enrolado novamente com Tatiane Polis, que retornava à prefeitura como uma falsa voluntária. Os dois casos tiveram CPIs e comissões processantes que investigaram a conduta dos chefes do Executivo Municipal. Fernanda Garcia foi relatora da CPI do falso voluntariado, que também teve Yara Bernardi como presidente. O relatório organizado pela vereadora mais uma vez mostrou irregularidades e crimes cometidos pelo prefeito de Sorocaba, dando base para que Crespo sofresse novamente um pedido de cassação. Agora nós esperamos aí que com todo esse apanhado, essas informações abra aí elementos não só para o Ministério investigar, mas também a comissão processante da Câmara, que a comissão tenha elementos, possa utilizar todo o relatório final da nossa CPI para contribuir com a comissão processante que investiga também o prefeito José Crespo e aí uma possível cassação. Tá aí a Fernanda defendendo seu relatório da CPI do falso voluntariado em uma entrevista para a TV Tem. As duas sessões que poderiam cassar prefeito e vice foram marcadas. A primeira foi da vice-prefeita Jaqueline Coutinho, que ocorreu em julho de 2019, na qual Fernanda votou pela retirada da vice do cargo. Após várias denúncias e graves denúncias que foram colocadas do fato que ocorreu da utilização de um servidor público, um servidor do SAI para utilização aí de serviços pessoais, para interesse próprio, da cassação da vice em virtude das várias dos vários provas que nós recebemos, que tem, seja a promotoria investigando, vários fatores aí, realmente comprovando que houve. Então, nós vamos aí, em relação ao relatório, nós vamos votar aí pela cassação. E no final das contas, 13 dos 20 vereadores votaram a favor da cassação da vice-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Só que eram necessários 14 votos para que ela fosse afastada do cargo. Todo o processo aconteceu por causa de uma denúncia de que ela supostamente usava um funcionário do SAI para serviços particulares. Já a sessão que decidiria novamente o futuro político do prefeito aconteceu pouco tempo depois, em agosto de 2019. E novamente, Fernanda Garcia votou pela retirada do prefeito do cargo. Vamos aos fatos, Nós temos aí um pedido de cassação do prefeito José Crespo. Em 2017, foi feito o mesmo processo de cassação do prefeito. Foi cassado, ele volta depois de 45 dias. E, novamente, nós temos o mesmo processo acontecendo. Qual que é o recado que fica para a cidade de Sorocaba? O prefeito teve uma nova oportunidade de representar, de atuar. E o que ele fez? Novamente, ele utilizou de estrutura pública para interesse pessoal. E depois de uma longa sessão que durou mais de 13 horas... Ata expedido competente decreto legislativo, ficando assim cassado o mandato do prefeito de Sorocaba, senhor José Antônio. Nós temos também um marco, que inicia aí um processo de cassação de um prefeito na cidade, coisa que não tinha acontecido ainda. Não só não tinha acontecido, mas aconteceu 2 vezes, que ele foi cassado 2 vezes, o governo. Então, acho que isso fica uma marca também aí pro nosso mandato. Como foi participar dessa experiência? Foi uma experiência bem legal, foi uma experiência audaciosa, bem para nós que estávamos chegando no parlamento, de organizar uma CPI, montar a comissão, decidir quem que a gente chamaria para estar fazendo aí, participando das oitivas. Então, foi um trabalho muito intenso, de estar levantando informações, porque tinha que ser muito dados técnicos também, não só políticos para embasar, mas dados técnicos. Foi uma experiência fantástica de organização, que nosso mandato teve. A CPI ela teve uma importância para a cassação determinante, porque foi ela que trouxe todos os problemas e que fomentou aí o processo, que teve daí um processo de cassação. Dessa vez, o chefe do executivo não conseguiria reverter a decisão na justiça e Jaqueline, como não foi cassada, assumiu o cargo de prefeita, com o objetivo de trazer estabilidade política para a cidade. Ainda durante o primeiro mandato, Fernanda também participou como membro de outras 3 CPIs, investigando a terceirizada que atuava no PA do São Guilherme, a CIES Global e as denúncias de irregularidades na merenda escolar e nas empresas que operam transporte público em Sorocaba. Além disso, ela foi relatora da CPI que apurou o acolhimento aos jovens em situação de vulnerabilidade em Sorocaba.
Mas para além das CPIs, Fernanda apresentou projetos de lei, indicações, ofícios e requerimentos. As principais iniciativas são em defesa da saúde, educação e de políticas públicas para crianças, mulheres, comunidade negra, LGBTs e pessoas com deficiência. Com todas essas experiências, a vereadora garante que a política mudou a sua forma de ver o mundo. A política, ela mudou um pouco o meu olhar, né? Do mundo, porque antes de participar da política você tem um olhar como se a responsabilidade fosse do indivíduo. A gente sabe que a responsabilidade é um pouco mais... A política, ela transforma e ela traz para o coletivo. Então ela traz uma transformação, né, do coletivo. Acho que a política, ela mudou minha forma de ver mesmo o mundo e a minha forma de agir. Porque organizada politicamente dentro de um partido, dentro de um movimento social, você percebe a força que você tem. É diferente de você estar atuando sozinha. Né? Então, a política te dá essa visão da participação coletiva e que é possível fazer essa transformação. Né? Então, a política, ela traz esse outro olhar, né, de possibilidades de sociedade. Com a chegada de 2020, uma nova corrida eleitoral pelas prefeituras do Brasil se aproximavam. Eleições que foram marcadas pelo bolsonarismo, que ainda surfa da popularidade estabelecida pelo presidente da República, eleito em 2018, e pela pandemia de coronavírus, que parou o mundo em 2020. A pandemia fez todos os políticos repensarem estratégias de campanha, uma vez que o corpo a corpo, muito comum das disputas eleitorais, teria que ser evitado para não transmitir ainda mais o vírus. Fernanda apostou em uma campanha muito mais online, fazendo diversas lives com apoiadores, figuras importantes ligadas à política, cultura e movimentos sociais de Sorocaba. E, claro, ao lado de Raul Marcelo, que era novamente candidata à prefeitura. Sou Fernanda Garcia, a primeira vereadora eleita pelo PSOL. Nosso mandato deu voz a toda a população e caçamos o prefeito. Peço seu voto. Fernanda Garcia, vereadora, 50-550, Raul Marcelo, 50. A psolista foi reeleita com 4.795 votos. Ela e Yara Bernardi seguem mais 4 anos de mandato como as únicas mulheres vereadoras na Câmara de Sorocaba. Então, acho que pra gente a conjuntura não mudou muito, né? Assim, de quantidade, mas sim de qualidade. Né? A quantidade, nós infelizmente continuamos com 2 mulheres eleitas, né, no parlamento, eu e a vereadora Yara, que isso traz aí um reflexo também do quanto que a gente precisa avançar, né? Que mais mulheres venham ocupar o espaço, né, de participação política, não só de... Porque, assim, quando uma coisa que a gente vem trazendo também, quando mulheres assumem como vereadoras, elas também trazem outras mulheres para trabalhar junto. Então, amplia também as mulheres que estão fazendo política, estão debatendo política. Né? Diferente de você ver alguns mandatos que tem uma figura masculina à frente, o número de mulheres é bem reduzido. E até de mulheres estão coordenando, organizando, né? Então, acho que tem esse diferencial. A professora agora pretende dar continuidade ao trabalho em prol da saúde, educação e dos direitos humanos, o que quer deixar como legado por meio de um mandato colaborativo. Com um longo trabalho pela frente, pelos próximos anos, Fernanda também estuda, junto com o partido, possibilidades de sair como candidata a deputada estadual nas próximas eleições. Mas, por enquanto, segue acompanhando essa Câmara Municipal majoritariamente masculina com força e garra para continuar emplacando seus projetos. Elas no Poder é uma produção da Ponto MP3. Se você ficou curioso para saber um pouco mais da história, tem muito conteúdo extra no nosso site, .mp3podcast.com.br/elas-no-poder. E nas redes sociais sempre em @.mp3podcast. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed. Eu sou Carol Fernandes, apresentadora deste podcast. A idealizadora do programa é Tatiane Silva. O Lucas Monteiro é responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de toda a produção. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. A nossa estratégia digital também é feita pela Tatiane Silva. A nossa identidade visual foi criada pelo Derek Lambert e pela Daniela Ferreira. Foram usados neste programa áudios do canal da Fernanda Garcia, Jornal da Gazeta, TV Brasil, Poder 360, TV Sorocaba, TV Tem, Câmara Municipal de Sorocaba e Jornal Zenorte. Obrigada e até semana que vem.